Fé que move montanhas. Este é o nosso assunto de hoje, o segundo pilar da filosofia do sucesso de Napoleão Hill. A fé é o combustível da ação, é aquele algo a mais que você precisa para quando surge uma dúvida, você se apega na fé e fala: Não, eu vi que vai dar certo, eu vou chegar lá. Para não ficar devaneando muito, para o vídeo não ficar muito extenso, e para ser bem fiel ao que eu penso, eu escrevi aqui um script, está aqui do lado. Então eu vou lendo, vou ler, vou optar por ler dessa vez o que eu escrevi. Geralmente eu gosto de falar, mas naturalmente, de forma espontânea, mas por ser um tema delicado, um tema que eu quero trazer com precisão, dessa vez eu optei por escrever aqui tudo o que eu acredito sobre fé, tudo que eu estudei sobre fé, baseado na filosofia do Napoleão Hill. Então eu vou lendo e vou comentando quando couber um comentário, quando me vir um insight durante aqui a leitura, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Você pode ter talento, pode ter conhecimento, pode ter até boas intenções, mas se não tiver fé, você jamais vai acessar a força invisível que separa quem deseja de quem realiza. Napoleão Hill escreveu isso há quase 100 anos. A Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos. E o mundo continua ignorando uma verdade simples. A fé não é passiva. A fé é um motor. E quando ela se conecta ao objetivo definido, ela se transforma em criação. Lembram o objetivo definido, o primeiro pilar que eu abordei aqui, o desejo, saber onde quer chegar. E o que te move até onde você quer chegar? Porque muitas vezes você já visualizou aonde você quer estar, mas você não vê o caminho, está nebuloso. O que torna possível atravessar esse vale? A fé. A fé é a certeza daquilo que ainda não se realizou. Isso é a fé. Esse é o combustível. Ela remove montanhas, e são montanhas. Você não vai olhar para uma montanha e ela vai sair voando. Não, são montanhas de dificuldade. Que às vezes você olha, putz, eu quero chegar lá, mas como? Tendo fé. A fé vai te impulsionar. Ela vai te fazer entregar aquele um pouco mais quando você der a fraquejada. Vai fazer você levantar quando você estiver cansado. Essa é a força da fé. Napoleão Hill enxergava a fé como uma força psíquica, emocional e espiritual. No livro Quem Pensa Enriquece, ele afirma: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Para Hill, fé não é crença cega, é crença inabalável, construída dia após dia com palavras, visualizações, decisões, disciplina e alinhamento com um objetivo definido. Hill dizia que quando você alimenta sua mente com repetições de ideias, afirmações e imagens ligadas ao seu propósito, você planta a fé como uma semente no seu subconsciente. E o que nasce dessa fé? Ação, clareza, direção, coragem, movimento, resultados. Em outras palavras, o sucesso. Então Hill acreditava que a fé ela pode ser plantada na nossa mente através da autossugestão. Não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E de tanto você repetir para você mesmo, você desenvolve. Assim como muitas coisas que ele defendia, que a autossugestão cria. E isso é criar hábito. Isso é desenvolver hábito. É você fazer todos os dias algo que você não fazia, mas você não, eu tenho que fazer. E quando você faz isso, num determinado espaço de tempo, você enraiza esse hábito, você cria o hábito. A disciplina te ajuda a criar o hábito. Quando o hábito é criado, a disciplina não se faz mais necessário porque é um hábito, você vai fazer de qualquer forma. E a fé tem esse poder aí de impulsionar a criação de hábitos. A fé segundo a Bíblia. A Bíblia vai ainda mais fundo. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não se trata apenas de esperar que algo aconteça. Trata-se de agir como quem já vê, como quem já recebeu. Fé, segundo Jesus, é o que move montanhas. Fé não é ausência de dúvida, é domínio sobre ela. Isso aqui é poderoso, cara. A fé não é a ausência da dúvida, mas é o domínio da dúvida. É não deixar a dúvida te pegar e te travar, te fazer desistir. Ah, mas será que eu estou indo para o lugar certo? Sim, você está indo para o lugar certo. Você está indo em direção
a um objetivo maior. Em Tiago 2,17 lemos: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Fé viva é fé que age, fé morta é fé que espera sem se mover. E aqui o ponto de encontro com o rio se torna claro. Fé verdadeira não espera sentada, ela constrói em pé. Então não adianta, o que as pessoas não entendem é que, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas se você ficar sentado, nada acontece, cara. Você tem que estar em movimento. É simples, é a ação que gera o resultado. Não é você imaginar. Beleza, tudo começa aqui. Você viu, você imaginou, você está vivendo a sua realidade aqui, vivendo uma vida de prosperidade. Mas se você só ficar aqui e não se movimentar em direção a isso, isso não vai acontecer, vai ficar só no mundo dos sonhos. Então, quando você se coloca em movimento e junto desse movimento tem uma fé verdadeira de que você vai chegar, mesmo que você não esteja visualizando todo o caminho. Porque tem uma coisa também, quando você visualiza todo o caminho, a fé não está mais presente. O que está presente é a estratégia. Fé é exatamente isso, é você. Não é ver tudo claramente o que você tem que fazer, todos os passos. Fé é saber que você tem que agir naquela direção, mesmo sem saber o que tem lá. Isso é fé. Saber que você vai chegar. É o domínio da dúvida. Não tem será, não, eu vou conseguir. E a hora que a dificuldade se deparar, você superar e continuar. Porque vai ter dificuldade, vai ter muita dificuldade, vai ter muito desafio. E são esses desafios que vão te preparar para chegar naquele objetivo de maior. É o que Deus coloca para treinar a gente para ser merecedor daquilo que nós almejamos. O objetivo definido, o primeiro pilar da fé aplicada, é o primeiro pilar da filosofia do sucesso. Napoleão Hill começa sua filosofia com uma exigência clara: tenha um propósito definido. Ele diz que nenhuma mente pode manter a fé ativa se não sabe no que crê, nem para onde está indo. Quando você define um objetivo específico e ardente, algo que você deseja com intensidade quase espiritual, sua fé começa a ganhar forma. Esse objetivo vira o que a Bíblia chama de visão. Em Provérbios 29:18 lemos: onde não há visão, o povo perece. Você pode orar, jejuar, ler livros, repetir frases, mas se você não souber para onde está indo, sua fé vai se perder no vazio. Fé precisa de alvo, fé precisa de direção, e é o objetivo definido que transforma a fé em caminho. Cara, isso é fenomenal, realmente é fenomenal. Porque eu posso dizer que hoje tudo que eu estou vivendo só é possível, eu só passei a ter fé realmente, a sentir o poder da fé, quando eu coloquei um objetivo na minha vida. Quando eu tracei um objetivo financeiro, olha aí, financeiro. Eu coloquei lá, eu quero chegar lá, X milhões de reais na minha conta, vamos falar aí. E comecei a caminhar em direção a esse objetivo. A fé é tão forte, é tão transformadora, que através desse objetivo e dessa caminhada, Deus foi colocando situações. Poxa, eu pedi dinheiro. Como a gente consegue dinheiro? Como a gente gera dinheiro? Trabalhando, certo? Trabalhando. Então, eu coloquei um objetivo financeiro e pedi a Deus: Deus, me dê trabalho para que eu gere dinheiro. Gere dinheiro. Dinheiro não se ganha, ninguém te dá dinheiro. Entendam isso. Eu ganhei. Não, você não ganhou. Você conquistou, você gerou através do teu trabalho. Então, presta atenção. É uma coisa que o Cortella fala: o mundo acaba quando a galera acha que a vaca dá leite. Vaca não dá leite. Você não coloca o copo lá e derrama leite. Não, você tem que ir lá amarrar a vaca, tirar o leite, aí você vai ter o leite. Dinheiro é a mesma coisa, ninguém dá dinheiro. Você gera através do seu esforço, do seu conhecimento, do seu trabalho. Então, quando eu pedi isso, Deus começou a me dar trabalho. E ele começou a me dar trabalhos no que eu sou capacitado. Eu acabei de me formar em TI, porém eu sou um artesão, eu tenho muita habilidade com as mãos. E quando eu comecei a pedir trabalho a Deus, eu estava pedindo no TI, programar. Porém, ele colocava trabalhos de madeira no meu caminho. E aí eu entendi, cara, uma coisa poderosa também, que a gente tem livre-arbítrio, a gente decide o que a gente quer pra gente nesse mundo, mas Deus tem o jeito dele de agir. Ele coloca no teu caminho aquilo
que você é capaz de fazer melhor do que ninguém porque Ele te deu aquele dom. E quando a gente honra esse dom e transforma esse dom em um meio de gerar valor, de servir ao próximo, a torneira não pinga, ela jorra. Deus é extravagante para honrar a gente. Quanto mais você servir, mais vai voltar. Só que tem um segredo. Não é um servir com interesse, é servir porque quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer, cara, você faz até de graça. Porque você tem prazer em fazer o que você está fazendo. E aí você faz o melhor. Você se desafia a crescer, a evoluir, a entregar melhor e melhor e melhor. Se torna divertido, se torna um desafio. E aí você quer mais trabalho para exercitar mais a tua habilidade, cara. E aí Deus é generoso, Ele entende que você entendeu, que é servir ao próximo com o melhor que você tem, com o Deus que Ele te deu, o dom que Deus te deu, e através disso Ele olha, beleza, conquista teu objetivo mundano, terreno aí, que você merece ser feliz, porque você entendeu o recado. Então é isso, a fé precisa de alvo, precisa de direção, e é o objetivo definido que transforma a fé no caminho que a gente tem que seguir. Aqui o exemplo de Abraão como fé com objetivo. Abraão é o maior símbolo bíblico da fé. Ele ouviu a voz de Deus e partiu para um lugar que nem conhecia, apenas com uma promessa. O que ele tinha? Um objetivo claro: obedecer e alcançar a terra que Deus lhe mostraria. E o que moveu Abraão? A fé. A fé que, mesmo sem mapa, sem estrutura, sem garantias, seguiu em frente. Napoleão Hill chamaria isso de objetivo definido, mas fé aplicada, a manifestação do invisível no mundo físico. E olha aí que massa. Abraão acreditou em uma promessa que não era nem o desejo dele, mas se tornou porque Deus prometeu. Falou, cara, vai lá que você vai ser o cara da terra prometida, né? Eu vou te dar um lugar aí para abrigar teu povo e o teu povo vai ser abençoado, vai ser o meu povo. E ele não tinha certeza de nada, mas ele resolveu seguir a certeza de Deus, confiou em Deus e teve fé no que Deus prometeu a ele. Uma fé clara de um objetivo, alcançar a terra prometida. E vamos continuar. A fé como tecnologia interna. A fé, segundo o Hill, é uma tecnologia interna, uma força capaz de conectar você com a inteligência superior, de programar sua mente para resistir ao fracasso, de criar sincronicidades, de abrir portas, de transformar um pensamento em realização. Quando a fé se alinha ao objetivo, você se torna imparável. Por isso Hill diz: qualquer coisa que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode conquistar. E Paulo, em Filipenses 4,13, ecoa: tudo posso naquele que me fortalece. E cara, e o Hill usa isso, ele diz isso: tudo que a mente, tudo que você acredita que você pode é verdade, e tudo que você acredita que você não pode também é verdade. Se você acreditar que não pode, você não pode, realmente, você não vai conseguir. Então a fé é o que manifesta o seu pensamento, sabe? Fé mais ação. Fé mais ação, mais agir. E se a gente parar para pensar, tudo que o homem imaginou hoje de tecnologia, tudo que existe, o homem imaginou antes. O avião, o telefone, a internet, as coisas não se criaram. O homem tinha uma necessidade e ele, através da sua imaginação, ficou ali: como eu posso resolver? Como que eu posso encurtar o caminho? Poxa, será que eu consigo voar? Será que eu consigo colocar um mecanismo aqui de comunicação dentro de um aparelho que todo mundo pode levar na mão para qualquer lugar? Então as coisas foram imaginadas e com fé elas foram transformadas em realidade. Fé mais ação. Qual ação? Da pesquisa, do estudo, da tentativa, do erro, de consertar e melhorar o que está errado. E aqui, ó, um fechamento. Se sua fé está fraca, talvez o que esteja lhe faltando não é acreditar mais em Deus, mas acreditar no propósito que Ele colocou dentro de você. Talvez sua oração precise de direção. Talvez sua visão precise de definição. Talvez seu sucesso comece com uma frase simples: eu sei o que eu quero e creio que já me foi dado. Então, às vezes, a gente fraqueja,
a gente fica em dúvida. Mas você tem plena clareza de onde você quer chegar? Você realmente pede a Deus aquilo que você precisa, que você quer? Você sabe pedir a Deus? Porque, poxa, Deus, me dá dinheiro. Ele vai te dar trabalho, cara. Ele vai te dar um meio para conquistar o dinheiro. Deus, eu quero carinho. Ele vai te dar uma pessoa que, se você, né, pessoas ou situações que você pratique o carinho e tenha o carinho de volta. Deus, eu preciso de paciência. Como a gente desenvolve paciência? No meio do tormento. Ah, agora eu tô zen, nada me abala. Não. Você tem que ter situações que te levem a ter paciência, a desenvolver paciência. Eu sei, eu vivi essas transformações. Eu era um cara explosivo, rápido em brigar, em querer ter razão. Hoje eu escuto, eu penso, pô, não vou entrar nessa. Não, deixa quieto. Eu até tenho aqui na tela do meu computador, pense antes. Pense antes. Eu não pensava antes de falar, antes de defender meu ponto de vista, antes de querer ter razão. Eu sempre já saía batendo, e isso é ruim, muito ruim. Mas você consegue moldar teus hábitos, controlar quem você é, sabe? E não é ruim, cara, não é ruim. Quando você domina você, você domina tudo ao seu redor, porque nada te abala, sabe? E nas raras vezes que te abala, você já volta ao controle rapidinho. Você se doutrinou a controlar o resultado das coisas através das suas escolhas. A gente entende que é isso que muda o jogo. É como a gente reage. Que o mundo vai mandar paulada, vai mandar pedrada, vai jogar merda na sua cara, vai te testar, vai te humilhar. Mas quando a gente tem esse filtro, esse autocontrole, sabe onde quer chegar, a gente se livra das coisas no caminho e com fé a gente chega lá. E para fechar aqui, ó, se esse vídeo te fez pensar, compartilhe. Se tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: minha fé tem destino. Se você quer continuar essa jornada com propósito, clareza e espiritualidade, você já sabe onde me encontrar aqui no meu canal. Porque aqui a fé não é só crença, é combustível de ação. E realmente, o que me move hoje é a fé na missão que eu tenho, no chamado que eu recebi, de estar aqui conversando com você. Esse é um dom que Deus me deu, a clareza de pensamento, de aprender todo dia, de melhorar, a humildade para, poxa, Flávio, ó, você se equivocou aqui. E realmente, hoje eu entendo o significado da música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Tem nada demais a gente mudar, cara. Nada demais a gente voltar atrás e reconhecer, poxa, não é o que eu estava pensando, eu estava errado. E as coisas se transformam no andar da carruagem. Quando eu vim ao mundo, lá em 86, as primeiras lembranças que eu tenho de mundo ali da década de 90, cara, o mundo era totalmente diferente. Celular era uma coisa inimaginável, era coisa que você só via no cinema, e detalhe, eu nem sabia o que era cinema. Então, cara, eu vi o mundo mudar demais. E o meu filho vai ver o mundo mudar demais. E o filho dele vai ver o mundo, porque o mundo sempre muda, vai continuar evoluindo. O pensamento, a tecnologia, tudo vai melhorar. Vai buscar melhoria, vai buscar evolução. E quem não abraça a evolução fica parado, fica ali engessado, fica amargo. Ai, meu tempo era melhor, meu tempo não sei o quê. E é isso. E a fé é esse combustível que alimenta o nosso desejo. É aquela força que você precisa para que alinhada com o objetivo definido vai te impulsionar sempre em direção a ele, tá? Então, esse é o segundo pilar da filosofia do sucesso do Napoleão Hill, a fé com propósito. Fé que realmente move montanhas. Aí, antes de encerrar, uma frase que Jesus repetia pra caramba, meu. Homens de pouca fé. Eu vos falo e vocês não ouvem, eu mostro e vocês não veem. Quando vocês verem, ouvirem, entenderem que está aí dentro de vocês o poder, vocês vão poder realizar milagres maiores que os meus. E o que ele dizia com isso, ao meu ver? Que a gente não acredita no nosso potencial. E quando a gente duvida do nosso potencial, cara, a gente duvida de quem nos deu esse potencial. E aí entra aqui um pensamento: quem que deu? Quem que nos presenteou?
a gente é obra de quem? Para quem tem Deus como o Criador, nós somos obra dele. A obra dele é perfeita, não é? Então, se ele criou o mundo, deu ali o tutorial, mandou o cara aqui explicar pra gente, o cara explicou que o poder reside dentro de nós, quando a gente duvida de nós mesmos, nós estamos duvidando de Deus, cara. Simples assim. Então não duvida de você, não. Você é seu maior inimigo e o seu maior aliado. É você que controla os resultados. Não se vitimize. Ah, não aconteceu. Beleza, tem coisas aí que fogem ao nosso controle, mas ainda nós podemos controlar nossa reação sobre a situação. E cara, você tem o controle sobre você. Você coloca seu despertador para acordar às 5 e você, ai, soneca. Você já perdeu para você mesmo. Ó, você vai no médico, tem que tomar 2 litros de água. Puta, mas é difícil, porra. Tomar água é difícil. O que que é fácil, então? Sacou? Mentalidade, cara. E a mentalidade, a dúvida sobre a sua capacidade é a dúvida sobre a capacidade de Deus. E para mim, o maior nível de fé em Deus é quando a gente acredita em nós mesmos. A nossa fé na nossa capacidade maximiza a nossa fé em Deus, porque poxa, eu confio. Ele me fez capaz e eu sou capaz, porque eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou obra dele, e agora o jogo vai virar. Então é isso. Fé para mim é isso. Um abraço, fiquem com Deus.